O Daniel hoje vem com a notícia boa para você que está nos assistindo e fala assim, como é que está a situação da transposição aqui do nosso estado de Rondônia? Que notícia boa é essa, Daniel? Então, Bruno, primeiro a gente tem que fazer um resgate, né? Esse processo de transposição, ele é digamos assim, é uma agenda que uniu todo o estado de Rondônia, né? Você pega as nossas bancadas federais, de deputados federais, de senadores, o senador Assir foi um dos que puxou a frente desse processo, o senador Raup, o governador na época era o Cassol, fez a parte dele também, a Assembleia Legislativa, todo mundo fez a sua parte, a ex-senadora Fátima Cleide, o ex-deputado Nilton Capixaba, entraram com as emendas constitucionais, elas foram aprovadas lá em 2009, né? Só que, apesar de você ter um direito garantido constitucionalmente, né, e depois ainda foi reforçado com uma emenda constitucional aprovada em 2014, nós passamos a ter, a partir de então, uma frustração do servidor pela demora da União em apreciar cada requerimento. Porque o direito da transposição, ele é concedido a todo servidor, é um direito optativo, o servidor tem que requerer. Mas a partir do momento que o servidor requer, é óbvio que ele está querendo ser servidor federal. E aí a União demorava 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. A gente tem caso aí de quase 15 anos de demora. Então, no período que eu passei como governador, e aí com um olhar duplo, né? Como servidor público, eu sou servidor desde os 16 para os 17 anos, dirigente de classe, fundador do Sintero, ex-presidente do Sintcef, então a gente tinha um olhar do interesse do servidor. Mas também tem um olhar aí de interesse do Estado. Como governador, eu estava olhando também o interesse do Estado. E por quê? Porque a partir do momento que o servidor Bruno entra com requerimento e começa a demorar, quem está pagando o salário do Bruno é o Estado. Logo, era a União que deveria estar pagando. Então, nós entramos, instruímos na época a nossa procuradoria, o nosso procurador-geral, o doutor Juraci. Quem cuidava da parte de recursos humanos nosso era o doutor Luciano Alves e o doutor Tiago Dange, que agora é procurador-geral do Estado, na gestão do Marco Rocha, e o doutor Fábio Henrique, que trabalhava diretamente com o governador. Eles construíram uma ação judicial e nós entramos, essa que está colocada na tela ali, que é a ação civil ordinária 3193. Ela foi entrada em novembro de 2018 e ela foi julgada pelo ministro Fachin agora no mês passado. Então, sem sombra de dúvida, é a maior vitória da história do estado de Rondônia pelos seus resultados. Primeiro, a União vai ter o prazo de 90 dias, a partir do momento que ela for citada, ela tem o prazo de até 90 dias para ela apreciar todos os requerimentos que estiverem pendentes para essa finalidade. Ah, Daniel, você está dizendo que todo mundo vai ser servidor federal? Não, eu estou dizendo que a União tem 90 dias de prazo para fazer aquilo que o STF mandou, que é apreciar o requerimento. Aqueles que entender que tem mérito para ser transposto, transpõem. E o que não tiver, não transpõe. Mas tem que fundamentar esse requerimento, é assim que funciona a administração pública, e aí, evidentemente, o servidor que se sentir prejudicado vai buscar ou um recurso administrativo ou mesmo um recurso judicial. Agora, a notícia para o Estado, para a população como um todo, ela é fantástica. Porque se você pegar, nós já devemos ter aí próximo de 6 mil servidores transpostos. Se você fizer uma conta básica, você vai chegar aí na casa de 2 bilhões de reais que a União vai ter que ressarcir para o Estado. Por um outro lado, nós temos uma dívida conhecida publicamente aí como dívida do Beron, é mais amplo do que isso, é uma dívida que foi consolidada lá em 97, eu já era deputado estadual na época, lembro bem disso. Hoje ela deve estar na casa aí de uns 2 bilhões e meio. Então, Bruno, é possível que essa iniciativa nossa, que eu tomei como governador lá em 2018, que estava quietinha, até porque o atual governo não tem muito interesse em trazer, para fazer justiça a nada que foi feito por governadores anteriores, isso o problema não é comigo e com Confúcio, é com a história do estado de Rondônia, mas as coisas aconteceram, né, e agora a gente tem esse resultado. Quero parabenizar a Procuradoria-Geral do Estado, nossa Procuradoria é extremamente competente, mais uma vez, prova isso, e essa ação judicial é a maior ação judicial da história do Estado, né? Porque ela vai fazer justiça aos servidores que ainda aguardam a análise dos seus processos de transposição e vai devolver todo esse dinheiro para o Estado de Rondônia, e é possível que a gente, no pior das hipóteses, a gente pague um percentual grande, fazendo um encontro de conta da dívida que nós temos com a União, e é possível até mesmo que a gente deixe de ser devedor para a União e passe a ser credor da União.
Isso aliviaria aí mais ou menos 6 ou 7% do orçamento anual do Estado de Rondônia ao longo de todos os anos. Então, uma notícia para todos nós comemorarmos e para a gente ficar muito feliz, e eu particularmente por ter tido a ideia de plantar isso em 2018 e o Estado de Rondônia e os servidores transpostos poder colher agora em 2023. Olha, o Daniel trouxe uma notícia muito boa para você, telespectador, internauta, você que é servidor, você que entrou com o seu requerimento. Coloca para mim, tela cheia, esse documento que o Daniel nos forneceu em relação a esse termo de recebimento e atuação. Coloca para mim, o Marcelo. Esse daí, Bruno, esse aqui, né? Pode esse colocar. daí ele é a prova do protocolo, né? Para não aparecer outro pai da matéria aí. Então, até a data foi em novembro de 2018, o governador era o Daniel Pereira. Mas eu passei também para a tua assessoria as duas decisões, né? A decisão do ministro, o Edson Fachin, essa daí que ele estabelece o prazo de 90 dias, está ali a decisão, né? E tem, porque isso aí já foi no embargo de declaração, que ele tinha esquecido de apreciar isso daí, a nossa procuradoria reclamou, em embargo declaratórios, e ele acompanhou, e também ele mandando fazer o ressarcimento a partir de novembro de 2013. Por que novembro de 2013? É os 5 anos, quando você retroage 5 anos da data que nós entramos com a ação. Novembro de 2018 retroage a novembro de 2013. Então, a partir daí, tem que pegar mês a mês o salário de todos os servidores, atualizar e apresentar a conta para a União e, com certeza, fazer o encontro de conta. É muito importante que a Assembleia Legislativa tome essa agenda, que cuide disso, que o Tribunal de Contas faça isso. A Assembleia Legislativa, eu já notifiquei, mandei a informação para todos os deputados estaduais, deputados e deputadas, está pronto também para mandar para os deputados federais e senadores, né? E para o Tribunal de Contas. Inclusive, eu pretendo agendar uma conversa com o presidente do Tribunal de Contas e com o conselheiro, que é o relator das contas de governo do Estado, para que seja acelerado esse processo, porque ele é benéfico para todo mundo. É benéfico para o servidor, que vai finalmente ter o seu processo apreciado, deferido ou indeferido, e mais ainda para o Estado por ter essa oportunidade de ter o ressarcimento de tudo aquilo que pagou a título de folha de pagamento. Olha, Daniel, para nós encaminharmos, eu falo assim, Daniel, de forma mais personalizando, devido até uma amizade que nós já temos, e para nós encaminharmos para o final do nosso bate-papo, como é que está o Daniel Pereira hoje? O Daniel, como ele bem relatou, é um sindicalista, está sempre na luta dos servidores públicos, foi governador do estado de Rondônia, já foi deputado estadual, deputado federal. E eu até vou fazer uma brincadeira que eu ia fazer com ele ali. Às vezes ele tenta se afastar da vida pública, mas a vida pública não se afasta do Daniel. A prova disso é que uma situação que ele começou na época que ele foi governador, agora sai uma decisão favorável e ele precisa vir trazer essa decisão, essa formação para a população. Por quê? Estava até falando aqui para ele. Na hora que o bolo está pronto, Daniel, é muito fácil ser o pai do bolo, né? Com certeza. Agora, na hora de bater a massa do bolo, comprar os insumos, aí, meu amigo, ninguém quer fazer isso. Mas na hora que ele está pronto, aí todo mundo fala, eu sou o pai desse bolo, eu quero comer a fatia do bolo, e por isso que ele veio hoje aqui trazer essa informação. Então, eu estava brincando com ele agora há pouco, falando assim, agora todo mundo vai querer ser o pai, né, Daniel? Mas ele, como ninguém, é uma pessoa que pontuou esse assunto. Hoje eu estava conversando com o Acácio, com o nosso diretor, eu li todos os documentos que o Daniel encaminhou para o Acácio, e eu fico muito feliz por isso, porque eu tenho uma mãe também que é servidora pública, né? Então eu sei que a minha mãe já ajudou muito para o desenvolvimento do Estado, hoje é aposentada, e também vai passar para os quadros federais. E saindo um pouco desse assunto, Daniel, caminhando ainda, jogando bola, que o Daniel, quando era governador, João, de vez em quando a gente faz umas caminhadas lá no Espaço Alternativo junto. Como é que está a vida hoje do Daniel? O Daniel está precisando de voltar à atividade física de novo. Mas, Bruno, obrigado aí pelas tuas palavras. E eu sou bisneto, neto e filho de camponês. E camponês tem que acreditar naquilo que faz e tem que plantar para colher. Então, a vida é um processo, fazendo uma paráfrase disso daí, a vida é um processo assim. Então, você colhe aquilo que você planta, né? Eu tive a felicidade de plantar boas sementes quando eu fui vereador, colhi a oportunidade para ser deputado estadual. Deputado estadual, fizemos bons plantios, depois, junto com o movimento sindical também, semeamos as melhores sementes possíveis, isso nos fez chegar à condição de vice-governador e governador.
e me fez também não ser egoísta. E de 2018, a minha preocupação principal foi preparar o estado de Rondônia para as gerações futuras. Não era nem para o governador que viria ali, que acabou sendo o atual governador Marco Rocha, não. Era para quem viesse no futuro. Porque em 2018, nesse curto período que eu fiquei no governo, a gente resolveu várias questões importantíssimas para o estado, mas foi nesse período também que nós já fizemos uma renegociação da dívida pública do estado. A dívida pública do estado naquele momento, o governador que assumiria em janeiro de 2019, ele teria que pagar 25 milhões mês de recolhimento, aliás, ele nem ia pagar, já era resgatado na Funda de Participação do Estado. E eu renegociei isso para 12 milhões. Então, 14 milhões a menos por mês dá mais ou menos 600 milhões de reais que a minha atitude como governador criou de reserva de caixa para quem for o governador do Estado de Rondônia. E nós plantamos essa semente da ação lá no STF e agora nós acolhemos. Ou seja, se tivesse ficado do tamanho que a gente tinha feito lá em 2018, já estava bom. Mas do que nós fizemos agora vai ficar ótimo. Então a vida é isso, você plantando semente boa em solo bom, com certeza vai dar bons resultados, né? Então espero ter oportunidade ainda para plantar mais algumas sementes aí ao longo da vida e esperar que ela dê bons resultados. Você perguntou como é que eu estou. Eu estou ótimo. Uma notícia dessa que me coloca, sem sombra de dúvida, na história do Estado de vez. Porque até então eu era um cara que foi governador de carona. Porque quem foi governador de fato, vamos ser honestos, foi o Confúcio. Ele que é o gigante desse processo, né? Eu era o acessório, né? Então o brilho total é para ele, que é um grande governador e que fez um grande trabalho e hoje fez um grande trabalho como senador. Mas agora eu tenho algo que eu posso dizer, não, eu passei 8 meses como governador, mas eu deixei algo que todas as gerações futuras do estado de Rondônia vão ser beneficiadas por isso. Então isso é bacana. E no mais, 2023, o nosso grande tricolor das Laranjeiras se tornou campeão da Libertadores da América, era um título que eu não tinha e eu corri atrás dele, e agora eu tenho. Tem motivo de sobra para estar feliz. Obrigado aí pelo convite. Tenho mais uma pergunta, que eu sei que essa pergunta, muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive pessoas que são partidárias, pessoas que pretendem disputar as eleições ano que vem. Daniel, pretensões políticas para 2024? Bruno, eu nunca me preparei com pretensões políticas, elas sempre aconteceram. Eu nunca sonhei em ser vereador, eu fui. Nunca sonhei em ser deputado estadual, eu fui por 3 oportunidades. Nunca nem sequer pensei em passar na frente do Palácio do Governo. Fui vice-governador e fui governador. Então, as circunstâncias políticas é aquilo que nós acabamos de falar. Se você planta as coisas, sementes boas, você vai colher bons resultados. Eu pretendo ser aquilo que é a minha obrigação o ano que vem, eleitor. Escolher um bom candidato a vereador. Fazer o papel democrático. Exatamente, até porque eu moro a 5 minutos do local de votação, é 5 para ir, 5 para voltar, 5 para votar e 5 para voltar. Mas dependendo da situação, nunca se sabe, né? Estamos à disposição, enquanto cidadão, para dar a nossa contribuição. Mas o que eu preferiria mesmo ver o ano que vem é a gente formar uma dupla nova aí de nomes, com mentalidades novas, com ideias novas, com energias novas, para que a gente possa dar uma mexida na nossa capital, né? A política está precisando desse exercício de, às vezes não é nem de pessoa nova, mas de ideias novas. Uhum. Agora, se eu posso ter pessoas novas, ideias novas, por que não apostar nelas? Então, o meu propósito ano que vem é apostar ideias novas e pessoas novas.